Bem-vindo todos ao Sandcast. Essa é uma live um pouquinho diferente, porque a gente vai trazer um conteúdo mais voltado ao departamento pessoal, né? A folha de pagamento, falando necessariamente aqui do e-social, né? Do final da fase 2 e do início aí das expectativas para a fase 3. Sejam todos bem-vindos. Quem tiver aí nos comentários já fala da onde é, se tem alguma dúvida já manda aí para a gente. E hoje eu trouxe uma pessoa muito importante aqui para a gestão pública do nosso estado, que é o Rubens, né? Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos os usuários do sistema Sente, né, a nível Goiás e também a nível nacional. Muito obrigado pelo convite. Estou aqui hoje para falar de recursos humanos, né, falar de e-social. Obrigado pelo convite e estou à disposição, Fernando. Amém, obrigado, Rubens. E assim, eu já gostaria de começar com uma pergunta já para já incentivar aí, né? Vamos lá. Na fase um a gente teve aí o envio da entidade mesmo, né, dos órgãos, e na fase 2 agora a gente focou muito na admissão dos funcionários, no envio dos pensionistas, dos aposentados. Tá quase acabando, acho que ela termina agora dia 21 de agosto, né? E dia 22 já começa a fase 3. Acho que para começar, o que você espera dessa fase 3? O que os nossos clientes e quem estiver nos ouvindo aí pode esperar dessa fase 3? Olha, eu falo, Fernando, que a fase 3 ela é a cereja do bolo. É uma continuidade da outra. Então, se você soube fazer uma fase um com ênfase, a fase 2 com a necessidade que se exige, né, que é qualidade nos dados, dados confiáveis, a fase 3 é uma forma mais tranquila de se dizer. Eu digo que o e-social é simplesmente o cumprimento da legalidade. Quando a gente consegue observar o que é o princípio da legalidade da administração pública, observando aquilo que é correto, aquilo que é da maneira eficaz que se implanta, a fase 3 com certeza vai ser o cumprimento, ou seja, eu receber aquilo que eu fiz da fase 1 e fase 2. Então a fase 3 é uma fase mais tranquila, mas é uma fase que necessita, assim, de um tempo para conferência, principalmente entre aquilo elaborado pelo sistema, que foi para o contra-cheque, e aquilo que está chegando no e-social. Mas é um complemento da outra, pode ter certeza disso. A chave de todo o e-social está na fase 2, é isso que eu falo. Então, assim, eu percebi já aqui na Sente que nem todo mundo mandou a fase 2, principalmente os institutos de previdência, que tem uma grande confusão, achando que o envio dos aposentados e dos pensionistas é na fase 3. Porém, a fase 3 já é outra coisa, né? Na realidade, a fase um veio os estabelecimentos e os órgãos, né? Ou seja, aqueles locais empregadores, onde tem CNPJ no município. E logo em seguida, a fase 2 veio o cadastro, né? De são os funcionários efetivos, comissionados, processo seletivo simplificado, os prestadores de serviço de natureza continuada e também os aposentados e pensionistas. Esses devem ser cadastrados ainda na fase 2, eles fazem parte da fase 2. Tá certo que na iniciativa privada, lá atrás, foi tumultuando as fases de tal maneira que quando chegou na fase 3, meio que chegou tudo junto, fase um, 2, 3, tudo de uma vez. Mas na área pública, nós temos respeitado esse cronograma. A fase um teve o seu cronograma e não foi prorrogado, a fase 2 teve o seu cronograma e não foi prorrogado, somente a fase 3 que teve uma prorrogação. Muita gente está confundindo em relação à questão do RPPS, que às vezes ele transmite e fala, mas eu não estou encontrando o meu pessoal que eu transmiti dentro do e-social. O e-social está passando por uma pequena alteração que vai criar uma aba somente para os aposentados e pensionistas. Da mesma forma que eu estou fornecendo informações para o e-social também está adequando a ferramenta para receber as informações da parte da área pública. Eu acho que para o e-social o maior desafio, Fernando e todos os usuários aí da Sente, não é, logicamente, as empresas privadas, porque lá tem uma regra única, que é a CLT. Aplicou a CLT, está resolvido o problema de forma uniforme. Agora não. Quando a gente chegou na área pública, nós temos um nível, vamos dizer, bem mais complexo. Nós temos várias normas que se aplicam de uma maneira mais flexível. Graças ao nosso processo que nós temos na área pública, de cada um disciplinar a sua forma de trabalhar, desde que isso não interfira na lei federal, no princípio da isonomia e no princípio da hierarquia federal, nós temos assim municípios que têm uma forma diferente de pagar férias, tem município que tem uma forma diferente de pagar a sua hora extra, tem município que às vezes paga final de semana trabalhado e outros não. Então, o e-social, na realidade, vai ter o grande desafio dele agora, na gestão pública. Então, assim, nós devemos esperar
quanto de nós, o melhor que nós pudermos fornecer de forma sustentável, legal, de forma coerente, quanto também que a ferramenta vai estar o tempo todo atualizando. A semana passada mesmo, o E-Social já teve uma atualização. Já teve uma atualização, passou agora uma atualização beta, já está funcionando. Quer dizer, fiquem atentos, né, que vai estar sempre atualizando as informações do E-Social. Até nisso que você falou, eu volto um pouquinho mais atrás aí, que o sistema antes ele tinha a versão lá 2.5, né, que era a versão completa. E agora, com o advindo aí da gestão pública, ele teve que abrir muitas regras, deixar mais simples, porque nem tudo que tem no CLT é da mesma forma que é na área pública, né? Então, você sabe essas principais mudanças da versão 2.5 que foi para a área privada e da versão S 1.0 que veio a simplificar tudo isso? Sim, na realidade, a versão 1.0, ela flexibilizou algumas situações justamente para, vamos dizer, tornar, desengessar. Porque a versão 2.5, ela tinha muitas situações que ela tornava, às vezes, engessado, não só a administração pública, como também a privada. A 1.0, ela suprimiu a necessidade de algumas tabelas obrigatórias, passando essas informações direto como informação informativa. Vou dar um exemplo para vocês. Na versão 2.0, ele tinha uma tabela que controlava os horários de trabalho do servidor. Então, você tinha que fazer uma escala. Automaticamente, o governo tinha a concepção que se essa escala, por exemplo, a pessoa trabalha de 6 da noite até 7 horas da manhã, teria que ter ali um controle que provavelmente receberia adicional noturno. E na área pública isso é muito complexo, né? E na área privada também já é muito complexo. Essa é uma informação que já não tem mais essa tabela. Ela foi suprimida, mas ela pede na tabela S2200 no cadastro do servidor, que é um dos cadastros, o horário de funcionamento, o horário de trabalho da pessoa. Então ele pede o horário de trabalho, mas ele flexibilizou. Ele não vai fazer mais aquele controle de carga horária. E assim também foi flexibilizado uma série de outras informações. Informações, umas que não envolvem a área pública e outras que poderia complicar na área pública, mas basicamente, hoje eu diria que o E-Social ele é flexível. É possível adequar o E-Social. Ele tinha controle, inclusive, de frequências. Hoje já não tem mais esse controle de frequência. Afinal de contas, isso é uma isonomia do município, né? A gente tem que observar bastante essa questão, mas o E-Social ele continua ainda com o mesmo rigor da fiscalização, né? E a simplificação, na realidade, foi para ajudar nós. Para ser honesto com você, Fernando, e usuários também da Sente, eu sou muito a favor que muita coisa não precisava flexibilizar. Por quê? Porque se tivesse continuado da forma que estava, por mais que estivesse engessado, mas é bom para a administração pública, porque a gente regularizaria muitas situações. Hoje a gente é comum encontrar na administração pública um controle assim que a gente não tem de carga horárias, a gente não tem um controle melhor de funções de execuções, mas é possível, ainda está muito rigoroso, mas melhorou. Eu acho que a administração, cada um tem que fazer seu papel. Eu não posso me concentrar num sistema para ele exigir a minha responsabilidade. Eu acho que isso tem que vir do gestor, do chefe do RH, ele tem que ir ali dobrar a manga e fazer a coisa acontecer. Ele tem que estar ciente que as informações que ele preencheu, o que ele fazer, tem que estar corretas, né? Então essa flexibilização no seu sentido aí, ela veio a deixar os caras mais folgados, né? Não vou preocupar tanto com a informação, vou deixar mais. Não tem cobrança nessa área, vou deixar. Esse é o grande perigo, né? Porque na administração pública eu falo muito que um campo em branco é um problema, né? Por quê? Porque quando eu tenho o princípio da legalidade, eu não posso ter um campo em branco, eu não posso ter a incerteza. Se a gente for pegar bem, Fernando, e é simples, né? Às vezes a gente complica à toa. Não tem ali na lei, eu posso fazer? Não, vamos buscar lá atrás. Tá na lei? Tá, vamos fazer. Não, não tá. Bom, então vamos pedir o assessor jurídico ali ajuda, né? O ponto importante, Fernando, e todos os usuários da Sente sozinho você não toca mais os recursos humanos. Esse é o bem da verdade. Você pode empurrar ele com a barriga, né? A gente tem um lema aqui, Fernando, que é o seguinte: RH ou a gente ama ou a gente odeia, não existe meio termo. Entendeu? Então, assim, se a gente ama os recursos humanos, eu tenho que estar disposto a conhecer as normas. É impossível uma pessoa hoje comandar os recursos humanos e ele não ter na memória dele, ou que seja de cunho ali, ao lado dele, o programa, a lei orgânica do município,
certo? Os atestados, as leis municipais, as leis administrativas, né, os estatutos dos servidores, regimentos jurídicos, planos de carreira, isso tem que estar na mão dele. E o mais importante, ele também tem que estar interagindo, né, Fernando? Interagindo com a assessoria jurídica. Às vezes o jurídico vai lá, altera uma lei municipal que interfere no RH, o RH não fica sabendo. Então eu falo que o protagonista da história é o RH. Hoje o RH tem que fazer acontecer. E nisso aí que você falou, é um problema muito grande nas prefeituras, no órgão público em geral, né? Não há a comunicação direta entre os órgãos. Até dentro da própria prefeitura, o jurídico vai lá, cria uma lei e muda tudo e não avisa ninguém. Eu peguei uma prefeitura, nossa cliente esses dias, que passou por isso. O pessoal extinguiu todos os cargos e criaram novos cargos, e 2 meses depois que foram avisar o pessoal que já tinham pago folha, e como é que resolve isso até para resolver o colar lá atrás, né? Infelizmente, esse é um caso que, infelizmente, não tem como corrigir, né? Afinal de contas, eu não posso voltar na folha, a folha já está fechada, isso já foi contabilizado dessa forma. Eu falo que na área pública tem prejuízos que ela é irreparáveis, e um dos prejuízos irreparáveis é a desinformação. Eu preciso ter informações coerentes o tempo todo, e eu falo a todos, a gente ministra palestra por vários lugares, aquele município que por acaso fizer um processo seletivo, um concurso ou qualquer mudança no ato de pessoal e não envolver as pessoas no recurso humanos, está fadado ao erro. Está fadado ao erro. Quem conhece da realidade dos recursos humanos é o chefe do RH. É o chefe do RH. Se ele é bom, se ele não é, se ele é interessado, se não é, é um outro problema. Mas quem conhece da realidade é ele. E ele tem que despertar esse conhecimento. Se ele não despertar esse conhecimento, ele vai começar a prejudicar ele mesmo. Esses sistemas que estão vindo aí hoje, que a gente está falando de e-social, lembrando que o e-social tem desdobramentos também com DCTF Web, tem desdobramento com FDRINF, tem desdobramento aí com FGTS Digital, tem uma série de desdobramentos que isso se amarra lá no final e acaba que essas responsabilidades caem sobre o chefe do recursos humanos. Eu brinco, Fernando, com as pessoas e falo assim, olha, o gestor é responsável por aquilo que vem de lá da pasta para você. Uma hora extra, um vencimento, uma falta, uma gratificação. Mas você é responsável por um cálculo correto. Você é responsável por lançamento de uma hora extra correta. Então, você tem responsabilidades. Não pensa que vem de qualquer jeito que você vai dar continuidade. Resumindo, se tudo que nascer torto chegar no RH torto, vai terminar torto. Então, nós temos que fazer o quê? Um uniforme. Essa conversa tem que existir. Assessoria contábil, jurídica, gestor. E eu brinco, Fernando, e falo o seguinte, se tiver que conversar com o prefeito, não converse com o prefeito sozinho. Faça reunião com os secretários. Porque, às vezes, o prefeito acha que o recursos humanos está inventando. Cara, você está inventando dificuldade demais, isso aí vai engessar a prefeitura, isso é coisa da sua cabeça. Não. Conversa, chama uma reunião ali para mostrar as mudanças, né, do e-social, do que precisa mudar administrativamente, com o contador, com o assessor jurídico junto, secretários, alguém vai te ouvir e alguém vai tirar a lição disso aí que realmente precisa mudar. Eu tenho percebido, Fernando, agora, principalmente da mudança que houve no estado de Goiás em relação ao Colare, talvez o maior erro do Colare, e isso eu falo de cabeça tranquila, foi não acreditar na ferramenta. Então, quando todos, chefe de recursos humanos, os municípios, contadores, advogados, em setembro de 2019, na Câmara Municipal de Goiânia, foi feita uma reunião e foi apresentado o Colare. Ninguém acreditou naquilo ali. Eu vi algumas pessoas, advogados, contadores, falando assim, não, isso não vai dar em nada, não. Isso não preocupa com isso, não. Aí veio 2020, veio todo o problema da pandemia, último ano, e muita gente empurrou para frente e não levou a sério. Quando chegou 2021, aqueles mesmos que não acreditaram foram os que tiveram que entregar balancete à correria, foram os que tiveram que providenciar normas à correria, e aí sim, eu acho que hoje, no estado de Goiás, eu já percebo isso. Os contadores, os assessores jurídicos estão tendo uma atenção maior para os recursos humanos. Eu acho que eles perceberam, opa, o Colare, a gente não acreditou que isso não poderia trazer problema, porque era só do recursos humanos, e acabou que trouxe problema para a contabilidade, porque quando ele travou a folha de pagamento para entregar a contabilidade, respingou no contador. Então ele falou, opa, eu vou ter que tomar um jeito.
e agora está do mesmo jeito no E-Social. A gente está alertando o chefe do RH. Se o RH começar a despertar, Fernando, que ele é o carro-chefe dessa história toda, ele é o protagonista dessa história, a vida dele vai mudar por completo. Você sabe por quê? Porque ele tem que chegar lá no contador e falar assim: olha, o E-Social vai cuidar da parte de funcionário, mas também de contratos. Os contratos de prestador de serviço não estão na minha folha, mas como é que você vai fazer para enviar eles? Eu te garanto que nesse momento tem contador que não sabe o que é E-Social. Mas eu te garanto que a maioria já despertou. Falou, opa! E-Social vai mexer com um grupo meu que está aqui que não está na folha e que, de certa forma, eu não sei como é que faz. E quem sabe? O chefe do RH. Então, o chefe do RH, nós já estamos vendo aí, Fernando, algumas prefeituras dando um passo à frente, além de modernizar os recursos humanos, capacitar, isso é fundamental, né? Ensinar, capacitar, investir. E tem o mais importante, estão mexendo também com a vida financeira. Eu já tenho prefeitura que criou secretaria extraordinária para colocar o chefe do RH. Isso é bom financeiramente? É, mas também traz suas responsabilidades. Né? Então é importante, é uma nova era, é um novo caminho. Eu acho que quem souber pegar essa onda vai chegar muito feliz lá na frente, vai fazer parte da maior mudança da história na área de recursos humanos. Eu tenho 20 anos de área pública, nunca vi uma mudança como esta importante que tem. Vamos criar uma secretaria, vamos dar o poder para que ele possa trabalhar de forma correta e autonomia, né? Olha, as pessoas, a partir do momento que entender que o gestor ele tem, vamos dizer, autonomia sim sobre os seus servidores, funcionários, né? Como vocês queiram chamar. Ele tem autonomia, mas a casa, o lugar do servidor é o recurso humanos. A partir do momento que a pessoa entender que se vai mudar ele de um lugar para o outro, quem tem que fazer isso é o recurso humanos. Se ele adoeceu, é o recurso humanos que tem que tomar providência. Olha, está aqui a documentação. A partir do momento que a pessoa entender que o lugar do servidor é o recursos humanos, fica mais fácil. A gente vê que alguns problemas que acontecem na administração, principalmente essa questão de direitos administrativos, são probleminha de rotina. Eu vejo, por exemplo, ainda algumas prefeituras não ter folha de ponto. Como é que você controla, então, uma falta? Né? Eu cheguei há poucos dias atrás, Fernando, no município, e eu brinquei. Em plena pandemia, eu cheguei lá e tirei a máscara, todo mundo de máscara, o pessoal assustou. Falou, rapaz, você tem problema de saúde aí, você não vai colocar máscara? Eu falei, não, eu estou no melhor lugar do mundo. Aqui nós temos 800 funcionários, não tem uma falta. Então, se nós temos 800 funcionários e não temos uma falta, subentende que eu estou num lugar onde ninguém morre, ninguém adoece. Né? Então, assim, eu brinco muito com isso, mas é sério. O gestor não se atentou para isso. Né? Nós estamos numa era que nem folha de papel nós deveríamos ter mais, é somente folha eletrônica. Folha eletrônica hoje não é para penalizar o servidor, pelo contrário, eu acho que o servidor ele não tem penalização nenhuma, porque ele foi contratado com base naquilo, ele sabia o que ele tinha que fazer. Então, quando eu falo de frequência, nada mais é um compromisso que ele assumiu quando ele fez o concurso ou quando ele adentrou na área pública. Mas quando eu falo para o gestor que a folha de frequência papel está colocando em dificuldade, é porque às vezes o cara não vai, mas o chefe dele coloca que ele foi. Às vezes ele tira uma férias e fala que está trabalhando. Quando a gente passa isso para a forma eletrônica, eu estou defendendo o gestor. Eu estou ajudando o chefe dos recursos humanos que essas informações cheguem lá de uma maneira mais coesa, de uma maneira mais confiável. Então, assim, o que nós temos que fazer, na realidade, é entender que cada um tem seu papel. O gestor comanda, de fato, seus servidores, e sem sombra de dúvida. Mas a casa, o lugar que cuida dos dados, o lugar que cuida da vida funcional é o recursos humanos. E se cada um fizer o seu papel, eu tenho certeza absoluta, nós vamos ter uma administração um pouco diferente. Eu falo, Fernando, que a gente tem que entregar a administração pública para o próximo melhor do que a gente pegou. E no recursos humanos, eu te garanto, o recurso humanos tem evoluído muito nos últimos anos. Principalmente, seja em relação dessas novas ferramentas, seja em relação das perspectivas, das mentalidades novas que estão vindo. Né? Seja direito do servidor que estão garantindo, e o servidor também está cobrando mais o direito dele, isso faz com que tire as normas de dentro da gaveta e faz aplicar no RH. Então, assim, realmente, nós estamos experimentando uma novidade no recurso humanos que vai melhorar muito, e a casa do servidor é o recurso humanos. O histórico tem que estar lá, de forma organizada para servir. Esse é o bem da verdade. É o que você falou aí, né? Porque acabou a gestão, vem a próxima gestão e essa tem que estar melhor do que a anterior. Então, igual você falou, com o Colar e com o E-Social e com essas ferramentas que veio,
auxilia muito mais o trabalho desse próximo gestor, desse próximo responsável, né? Porque a gente vai ter ferramenta que garantiu aquela execução, aquela verdade que está ali, e também dá uma base para ele dar aquela continuidade de onde parou, né? E o atual também, né? Nós não podemos esquecer que o gestor atual, se ele não se modernizar, os órgãos que fiscalizam ele modernizou, né? A gente pega por base aí o tribunal. Quando eu comecei a trabalhar na gestão pública, a gente entregava balancete no tribunal de forma física. Quando chegava dia 15 ali no tribunal, a gente formava fila do lado de fora para entregar balancete, né? Hoje não vai um documento mais para o tribunal, hoje é tudo via ticket, né? Eletrônico, já vai embora tudo. A Receita Federal, ela ia até o município para fiscalizar INSS, ali até o município para fiscalizar uma série de outras informações. Hoje não, ele já tem convênio, ele pega lá no tribunal os dados tudo eletronicamente, ou seja, os órgãos fiscalizadores também modernizaram. Talvez só o gestor que não modernizou. Eu vejo, Fernando, que aqueles prefeitos, às vezes, por exemplo, eu trabalho em prefeituras que tem prefeito que está com 4 gestão. Foi prefeito, reeleito, depois saiu e está prefeito, foi reeleito. Aqueles mais humildes, hoje ele fala assim, poxa, não tem nada a ver com o meu primeiro mandato. Foi a coisa mais difícil do mundo. Hoje, se eu soubesse que era desse jeito, eu não tinha candidatado. E outros não, outros querem levar daquela forma e às vezes nem conseguem terminar mandato. No meio do caminho eles enrolam as pernas entre si e vai indo, ele tem que sair da prefeitura. Então, a gente tem a obrigação de entregar sim para o próximo prefeito um mandato melhor, mas nós temos a obrigação também, principalmente nós, vocês que trabalham com sistema e nós trabalhamos com consultoria, de fazer com que esse prefeito saia da prefeitura e as contas dele sejam aprovadas. Ele também saia da prefeitura, né? Vamos dizer, eu saí da prefeitura e a prefeitura saiu de mim. Esse é que é o grande desafio. Então, essas modernizações faz também com que a gente cumpra as regras. E isso vai gerar para nós lá na frente a legalidade. Isso é o mais importante também. Isso com certeza, né? Eu tenho uma pergunta aqui, Leandro Freire. Perguntou aqui, eu gostaria de saber se a GFIP será um evento separado no social ou um evento na Folha, ou vai haver alguma substituição e quando vai substituir? Oi, Leandro, tudo bom, Leandro? Obrigado pela sua pergunta, Leandro. Olha, é o seguinte, vamos lá, o E-Social está passando por mudanças. Nós tivemos uma instrução normativa da semana passada, novinha. Quem vai substituir a GFIP é um sistema chamado DCTF Web. Ele já está lá na Receita Federal, dentro do ECAC. Ele vai substituir a GFIP. Esse sistema DCTF Web, ele está programado para entrar na competência outubro. Só que como eu já tenho que enviar a folha de pagamento, que é a fase 3, vamos dizer que nós vamos experimentar a DCTF Web no mês de agosto, porque eu tenho que enviar a fase 3 em agosto, setembro. Lá em outubro, eu já não preciso mais da CEFIP. A ideia é que a CEFIP vai embora a partir de outubro, e lá em outubro, que é quando entra a DCTF Web, substitui de vez a CEFIP. Aspas. Porque tudo que ocorrer anterior a outubro, uma retificação de maio, uma retificação de abril, a CEFIP vai continuar sendo nela. Aspas, mais um pouquinho. Se o seu município tiver funcionários seletistas que têm FGTS, a GFIP ainda é o meio de enviar os dados para a FGTS. Entenda que a DCTF Web é só o apurador. Ela vai apurar a guia para pagar o INSS. Então, o que temos hoje nesse exato momento, pode sofrer alteração, outubro entra a DCTF Web. Eu vou ter até 15 de novembro para enviar os dados de outubro, emitir a guia na DCTF Web e já não utilizar mais a CEFIP, caso eu não tenha servidores seletistas. E complementando mais uma pergunta aqui, Rubens, que já até pensei aqui agora. Há uma penalidade se não cumprir prazo, fase 1, fase 2, fase 3, ou a DCTF Web, que você falou? Tem alguma multa que vai para o gestor, ou que tem alguma trava na Receita Federal do órgão e também do responsável? Bom, Fernando, vamos lá. As penalidades são várias. O E-Social mesmo em si não multa ninguém, a gente tem que entender isso. O E-Social não tem multa para ninguém. O que tem são os sistemas acessórios. Então, por exemplo, eu tenho uma multa por atraso de envio de CEFIP. Então, logo que eu substituo a CEFIP para a DCTF Web, já está pacificado desde o dia 1º de julho. Quem já está na DCTF Web, que é o caso dos pessoal da iniciativa privada, já está experimentando as multas, né? As multas mínimas de R$200, R$500, e à medida que vai aumentando o valor da declaração, vai aumentando esses valores. Vou dar um exemplo para você.
Às vezes tem uma informação que eu enviei fora do prazo. Também vai ter as multas, mas não do E-Social, do órgão que recebe esses dados. Então, existe sim as multas financeiras. Vamos falar, quem tem que pagar essa multa? Essa multa é para o órgão. É a prefeitura que recebe essa multa. Ou se for regime próprio e tiver personalidade jurídica, né, uma autarquia, uma fundação, uma empresa pública, ela recebe a multa. Quem tem que pagar? É a prefeitura e é o órgão. Só que tem um problema. O Ministério Público, os tribunais de contas externos, têm entendido que o órgão público não pode pagar multa. Então, em tese, o tribunal, o Ministério Público, requisita que o gestor seja devolvido esse dinheiro para o município. Então, tem essa penalidade financeira, né, que pode sim atingir ao prefeito, e inclusive, Fernando, e todos os usuários da Sente, não só o prefeito, pode acontecer, às vezes, dessa multa, lá no final, ela vem respingar no chefe de recursos humanos. Vou dar um exemplo para você. Eu fiz uma seleção errada, uma conciliação de rubrica errada, né, que faz parte ali da fase 3. Né? Então, eu não fiz uma conciliação da rubrica, e o que vai acontecer? Fiz um cálculo de INSS errado. Bom, você fez um cálculo de INSS errado e você não deparou com esse cálculo? Não. Ué, o que o gestor tem a ver com isso? Aí a Receita Federal veio, autuou. Se abrir um processo interno para investigar de quem fez o erro, pode sim, às vezes, cair no colo do chefe de recursos humanos, que às vezes ele errou nisso daí. Por isso que a gente está falando, tem que buscar conhecimento, tem que se injetar, tem que se cair de cabeça nisso daí. Né? Agora, em relação ao órgão, também tem penalidades. Certidão da Receita Federal, CALC, e quando eu tenho parcelamento da Receita Federal, se eu não pagar a guia do INSS porque eu não fiz o E-Social, eu tenho o FPM bloqueado. Então, quer dizer, as consequências são inúmeras. Então, não existe assim, eu não quero, eu não vou fazer. E muita gente, Fernando, usuários da Sente, acha que é o certificado digital que faz o problema, né? Fala assim, não, eu vou pegar o certificado digital do prefeito aqui. Não tem nada a ver. Nada a ver. Aliás, eu quero pedir a vocês que não se façam isso. O certificado digital é o seu. Você é responsável pelos seus atos. O certificado do prefeito é do prefeito, ele é responsável pelos atos dele. O que define o que foi feito de errado não é o certificado digital, é a informação que foi informada ali, com qual dado que foi informado. Então, eu brinco muito e falo, às vezes eu chego na prefeitura, tem 30 funcionários no RH, a gente tem prefeituras grandes aqui que tem 20, 30. Cada um tem seu certificado digital, porque cada um tem sua responsabilidade. Eu chego na prefeitura pequena, que tem 2, 3, falo, não, estou usando o certificado digital do gestor, porque se der algum problema, peraí, não é só o E-Social, na lei municipal tem sua responsabilidade aí, tem os seus deveres, né? O seu cargo tem as suas atribuições. Ele simplesmente pode falar, não foi eu que fiz. Quem é chefe do RH é ela. Então a investigação acaba que cai mesmo. Então nós temos que dedicar todo o tempo, vamos dizer, aproximar o máximo que puder do conhecimento. Não só conhecimento de curso pago, né, Fernando? Nós estamos com uma gama de cursos, né? Tribunal já deu curso de E-Social aqui em Goiás, né? Se você entrar na internet, no YouTube, o tanto de curso de E-Social que tem, o que eu não posso é focar naquilo ali e falar assim, vou aplicar iniciativa privada na área pública. Não, busca aquilo para conhecimento, para você conhecer e depois a coisa funciona. Né, e se não tem esse conhecimento, não adianta e não consegue fazer nada. Eu já peguei casos assim mesmo, Rubens, de responsável, chefe do RH, tá usando o certificado do prefeito para mandar para o Colar, para mandar para o social, e não assume essa responsabilidade. Se um dia chegar uma multa, vai chegar para ele, não vai chegar para mim. Mas é que você falou, o cara tá errado. Se ouvir aquela toda investigação toda, vai saber, opa, quem usou o certificado do prefeito ali foi o João, não foi o prefeito, né? Não foi o gestor responsável. Então, é possível punir ali essa pessoa responsável que fez esse rebuliço todo dentro da gestão, né? Fernando, e eu te complemento o seguinte, quando a gente entender, se todo mundo entender, que é uma mudança de rotina administrativa e que o E-Social é só um sistema, o E-Social não vai ter problema. Muita gente está focando no sistema e esquecendo da rotina administrativa. O E-Social é uma mudança de rotina. Eu não tenho que preocupar com o E-Social. Eu tenho que preocupar com as minhas rotinas diárias dentro da prefeitura. É isso que tem que mudar. Porque se as rotinas forem da maneira correta, adequadas, o E-Social vai ser uma consequência. Diga de passagem, o software, né, da sua folha de pagamento, ele já vai estar adaptado aos layouts para enviar os dados.
Então, assim, não tem sistema nenhum bom no mercado que possa superar minha falta de conhecimento. Esse é o bem da realidade. É aquilo que eu falo, se nascer errado, vai terminar errado. Esse é o bem da verdade. Nem tudo é social critica, fala, aí está errado. Não, ele aceita. Ele aceita, mas depois tem os órgãos fiscalizadores por trás. Né? Então, o que a gente tem que observar é a mudança de rotina administrativa. Eu brinco muito e falo com todo mundo, você sabe disso, né? Principalmente das palestras, e eu falo o seguinte, um absurdo. Eu chego na prefeitura, eu vejo ali quem atestou a folha de ponto. Gestor. Gestor atestou a folha de ponto? Mas por quê? Não, é porque ele é o ordenador de despesa. Gente, que tem que atestar a folha de ponto não é o gestor, é o chefe imediato. Às vezes, imagina um secretário de saúde numa prefeitura grande aqui do nosso estado. O secretário de saúde, às vezes, ele não está em todas as unidades ao mesmo tempo, às vezes ele não consegue estar nem na cidade, às vezes está em Goiânia resolvendo algum problema, em Brasília. Então, quem tem que ter, a gente tem que segregar responsabilidades. Quem tem que assinar essa folha de ponto é o chefe imediato, é o diretor da escola, é o diretor do hospital, é o diretor da unidade de saúde. Por quê? Porque aí a coisa vem andando. Né? Se eu falo que o responsável, porque ali é o diretor da escola, ele vai pensar duas vezes. Peraí, esse cidadão não veio hoje, eu vou colocar falta para ele, porque se eu falar que ele veio e amanhã a casa cair lá na frente, eu vou ter que tirar do meu bolso. E é isso que a gente tem que fazer. O gestor fazer a parte dele, o recurso humano fazer a parte dele. Por quê? Porque aí no final a coisa, vamos dizer, a gente conhece, deixa rastros, né? Eu falo que toda árvore tem raiz. Não é o simples fato de você pegar um certificado digital do gestor para usar que vai te defender de alguma coisa, não. Pelo contrário, vai ficar pior. Porque se ele fizer e você estiver usando, você vai pagar por ele. Esse é o bem da realidade. Porque a responsabilidade está para você. Lá no Estatuto do Servidor você tem responsabilidade. Esse é o bem da verdade. O certificado digital é o CPF, né? Você vai emprestar o seu CPF para outra pessoa para estar fazendo qualquer coisa. Com o certificado digital também a gente consegue acessar o ECAC, a Receita Federal. Você consegue ver a vida toda daquela pessoa lá. Pois é. Infelizmente, tem muitos que, às vezes, por desconhecimento, né? A gente sabe que o cargo de secretário, poucos têm o conhecimento que precisam, ainda é muito um cargo político, né? Por ser secretário, e às vezes por desconhecimento entrega, não, pode levar, meu filho, estamos aqui, você cuida de mim lá e tal, e aí às vezes, né? Às vezes chega lá, só o problema depois, não talvez no mesmo ano, mas depois na gestão, né? Você falou, saiu da prefeitura, você tem que sair da prefeitura e ela sai de você também. Mas às vezes ela te segue ainda. Você sair da prefeitura e os problemas dela não sair. Eu falo que a tinta da caneta, a hora que ela acabar, meu amigo, só vê nego chorando. Esse é o bem da verdade, né? O Rubens, eu tenho mais uma situação aqui do E-Social. Vamos falar um pouquinho aí dos cargos eletivos, né? Dos vereadores, prefeito, vice. Eu tenho aí um servidor, então, no exemplo aqui que eu tenho, no primeiro exemplo, que ele é efetivo e elegeu-se, então, um vereador, um prefeito, um vice ali. Vamos pegar mais o caso do vereador em si, que ele pode acumular ali a função, né, de vereador e de funcionário público Isso. efetivo. Como que ficaria a previdência dele aí nesses casos? Vamos supor num regime próprio, que o município tem um regime próprio, o vereador foi lá eleito, só que ele é agente, vamos supor aí, um agente de endemias, um agente de saúde. Ele pode ocupar as duas funções ali, porque os horários não vai bater, né? Vamos pensar nesse sentido. Como que fica a previdência dele? Por exemplo, Bom, no ativo, como funcionário, ele vai ter o regime de previdência própria, RPPS. Já como vereador, como que ficaria isso? regra está lá na regra previdenciária, na Lei 8.212 de 91, decreto 3048 de 99, né? Ali são as regras de tributação previdenciária. Vamos lá. Vamos dizer que o servidor é efetivo no município e ele também é vereador. Não vamos entrar em detalhes em relação à compatibilidade de horário. Vamos dizer que existe a compatibilidade e ele pode exercer essa atividade. Não é um trabalho exclusivo também. Por quê? Porque tem algumas atividades que eu não posso exercer concomitantemente. Alguns casos que envolvem procurador do município, não pode ser procurador e ser também, né, vereador. Então, assim, tem algumas atividades que não pode. Mas vamos dizer que ele possa ser funcionário durante o dia, as sessões e à noite ele é vereador. Para o regime próprio, ele vai contribuir com o salário dele de efetivo ainda.
Para o governo, para o cargo eletivo como vereador, ele vai contribuir obrigatoriamente para o regime geral, que é o INSS. Note-se que agora ele tem duas contribuições previdenciárias. Ele pode aposentar pelas duas? Pode. Ele pode aposentar como efetivo e como contribuinte da Previdência Social, não como vereador. Ele pode terminar o mandato eleito e continuar contribuindo ali, se for o caso, para efeito de contribuição previdenciária. Nota que tem um detalhe aí. Vamos dizer que a carga horária não é compatível. Ele é um funcionário efetivo e as sessões é durante o dia. Infelizmente, não é compatível com o horário dele. Ele vai licenciar do cargo para ser vereador. Nesse momento, quando ele licencia do cargo para ser vereador, aqui no cargo de vereador, ele deixa de contribuir com o INSS e vai contribuir para o regime próprio de previdência, com base no salário dele de efetivo. Então, assim, pode sim, é natural, existe sim essa compatibilidade, tá? Não tem problema nenhum. A única diferença é na hora de você selecionar as categorias, saber selecionar a categoria correta. Lá na Câmara Municipal, escolhe a categoria correta. Lá no regime próprio, escolhe a categoria correta também no sistema. Mas não tem problema. Essas regras são regras previdenciárias, o E-Social já está preparado para isso normalmente. Que bom, então, que tem essa previsão lá, né? Porque ocorre muito isso daí, né? Eu já peguei muitos casos de atendimentos da Sente de ter isso e a pessoa nem saber o que fazer. Ah, não, ele já está pagando lá na prefeitura e não vai pagar nada aqui na Câmara. Não pode, né? Inclusive, Fernando, eu quero aproveitar essa oportunidade e vou trazer um detalhe para você. Logicamente, nós temos clientes em comuns, né, da Comprev, que Com também certeza, utiliza o com sistema certeza. Ciente aí, né? Nós aqui, esse ano, desde o ano passado, nós instituímos uma série de circulares para informar o cliente Comprev das mudanças. Nós já estamos na casa de mais de 100 circulares quase, certo? Assim, informando mesmo, toda mudança que vem a gente informa. É um mecanismo de chegar rápido que possa diminuir o impacto, talvez, se gerar um prejuízo na prefeitura. E tem uma mudança que aqui no estado de Goiás, muita gente não observou ela e já deveria ter observado há algum tempo, que envolve o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, já dentro do E-Social, está sacramentado que ele é autônomo, então não vai ser considerado mais como funcionário. Então, assim, não se trata de tirar os direitos deles de férias, 13º. Esse direito continua dentro do salário dele. Esse é remuneratório porque tem lei municipal. Mas, obrigatoriamente, eu preciso considerar ele como autônomo. Ele já está nas categorias do E-Social como autônomo. Isso tem resolução da ato declaratório da Receita Federal, já. Então, quer dizer, quem ainda está no E-Social já tem que escolher a maneira correta lá. Quem ainda está na Cefip tem que colocar a categoria 13. Isso muda a forma do cálculo do INSS. Quando eu escolho categoria 13, eu começo a descontar 11% direto, até chegar ao teto. Quando eu estou numa categoria como funcionário, categoria 12, 20, 21, ele pega a tabela progressiva. Então, isso aí eu estou passando para você, logicamente, para que as pessoas fiquem atentas a esses detalhes. Hoje, Fernando, se a gente não correr atrás de conhecimento, aqui para nós é uma loucura, né? Aqui Eu toda imagino. hora, aqui é uma loucura. A toda hora, eu estou conversando com você, nós estamos gravando esse programa aqui, mas nesse exato momento já chegou uma instrução normativa nova, né? Então eu vou estar lendo ela aqui e você tem que ter tempo para ler, tem que olhar, tem que ver onde é que encaixa, onde é que não encaixa, produzir documento para deixar o cliente nosso, né, a par de conhecimento. Mas o grande erro que a gente tem na gestão pública é achar que fiz um curso e já estou bom. Não. Conhecimento você tem que buscar o tempo todo. É investimento. Hoje, o maior investimento que você pode ter em relação ao E-Social é conhecimento. Até mesmo porque quem fez o curso lá atrás já mudou quantas coisas, né? Então tem que continuar no gancho, esse é o bem da verdade. Isso aí, é verdade. E falando de conhecimento também, acho que nessa semana ou na semana que vem a gente vai liberar até um e-book aí para os nossos clientes, falando das mudanças que tem, até da tabela completa, da forma simplificada, o que existe, deixou de existir, o que continua sendo obrigatório, como fazer isso, até para orientar e passar esse conhecimento também, né? Porque tem gente que ainda tem a versão antiga na cabeça. Ah, eu precisava fazer, igual você falou, a jornada de trabalho dele. Não precisa mais. É, Então, não conhecimento é precisa conhecimento. e tem que Até estar certo ponto, atualizado, né? né? É verdade. Rubens, eu tenho uma pergunta aqui da Renata Aragão. Ela falou, né, sobre os fundos de natureza jurídica, lá
o 1333, né? Ou seja, um fundo público da administração direta municipal. Como proceder para enviar a tabela S1000 se esse já foi enviado também lá pela prefeitura e também a S1005? Na realidade, obrigado, Fernanda, né? Fernanda, Renata, né? Renata, Renata, Renata. obrigado pela sua pergunta, Renata. Renata, na realidade, é o seguinte: olha, se ele é um fundo público de natureza especial, um fundo meramente organizacional, não tem personalidade jurídica, o manual do E-Social fala que pode trabalhar centralizado e descentralizado. Nós aqui, da Comprev, a gente instruiu os nossos clientes a trabalhar o seguinte: aquele que tem natureza jurídica vai no S1000. Aquele que não tem natureza jurídica, a gente vinculou ele ao S1000, ou seja, colocou ele como S1005. Bom, se a prefeitura já enviou ele como S1005, ele já está cadastrado. Seria só interessante você enviar os dados das fases seguintes. Bom, não, eu enviou errado, está no S1000 e eu queria cadastrar ele no S1005. Exclui ele e cadastra novamente, não tem problema nenhum. A gente tem um receio, Fernando, e isso tem que colocar, deixar claro, que essa questão de apagar no E-Social, muita gente fala, bom, eu não quero apagar. Olha, se está errado, apaga e corrige. Eu sou da tese que entre deixar uma coisa errada e você atrasar e enviar correto, eu estou na segunda opção, atrasar e enviar correto. Por quê? Porque o errado na gestão pública é difícil demais de ser corrigir, ele gera uma série de outras consequências. Vai ter multa se eu apagar agora, uma vez que a fase 1 terminou lá em novembro do ano passado? Olha, não posso te garantir que vai ter multa. O fato é, não tem nada normatizado até agora em relação a essas multas retroativas. É diferente, por exemplo, quando eu falo de DCTF Web. A DCTF Web, nós temos uma instrução normativa que desde o dia 1º de julho já está cobrando multa. Lembrando que nós da área pública só vamos entrar nela em outubro, né? Mas a iniciativa privada já entrou nela, já está na multa. E esse ano, esse mês de julho, saiu agora uma resolução essa semana, um ato declaratório, que, vamos dizer, isentou as multas do mês de julho, porque no dia 30 de junho para o dia 1º teve muita instabilidade no site do E-Social, deu muito no site da Receita Federal, aliás, teve muito problema, mas a Receita Federal não assume que é isso o fato que cancelou as multas do mês de julho. Mas a regra está valendo. Agora, em relação a multas retroativas, de apagar um órgão que foi cadastrado errado ali, eu não devo preocupar com isso por enquanto. Agora, bem da verdade, a Receita Federal tem até 5 anos para correr atrás dessa multa. Pode acontecer? Pode acontecer. Na iniciativa privada, eu tenho que ser bem honesto para vocês. Não aconteceu até agora. Acredito eu que não vai ocorrer também. Lembrando, Fernando, que o governo está o tempo todo alterando também. Pode acontecer de eu ter que reenviar algum dado, né? Então, assim, eu sou da fase seguinte: analise tudo, está errado, vou corrigir. Mas não continue, não dá sequência nas fases seguintes erradas, não. Não dê sequência, né? Eu tenho um caso de um município onde o fundo próprio de previdência, a natureza jurídica dele está como fundo público, e a lei está falando que é autarquia. Olha só, eu tenho um problema. Primeiro, eu tenho que corrigir na Receita Federal. Aí o cara foi lá e cadastrou ele como já fundo público e está enviando os dados da fase 2. Falei, tudo isso que você está fazendo aí vai ter que voltar atrás. Vai ter que Porque o voltar problema está atrás. lá atrás. Ele tinha que ter sido uma autarquia, né? Então, assim, eu tenho que ter esse pensamento para me ligar as coisas, para me fazer a coisa acontecer. E não, e se não tiver essa atenção, você vai continuar enviando errado, né? Ah, enviei errado na fase 1. Continuei na fase 2 errado. Vou à fase 3 errado. A hora que eu precisar corrigir, que eu precisar consertar isso, com perdão da palavra, fudeu tudo. E o pior, né? Eu estou até vendo a cena, né? RH, você fez isso não é responsabilidade minha, não crio CNPJ, né? Eu estou até vendo essa briga já. Mas, assim, é o que eu falo para o RH, eu acho que a gente tem que ter diálogo. Das minhas palestras, às vezes eu falo brincando que o pessoal do RH já é meio encrenqueiro por natureza, né? Eu brinco muito com isso. E falo, olha, só que agora chegou o momento da gente desarmar, né? A gente tem que desarmar, tem que buscar. Ah, meu advogado é muito ruim. Ah, meu contador. Não, não existe advogado, não existe contador ruim. Todos eles, se eles têm OAB, se eles têm CRC, são todos bons, porque passar na prova talvez precise ser provocado. Então, eu falo muito e brinco muito, mas quando a gente trata dessas situações, eu falo, aprenda a conversar com o assessor jurídico, aprenda a conversar com o seu contador, com o seu gestor. Que jeito que é? Papel. Solicita documentado, né?
com todo respeito, solicite informação a respeito disso, solicite parecer a respeito disso. Nós estamos crescendo muito, Fernando, graças a Deus, porque na ausência justamente dessa aproximação do RH com o assessor jurídico. Está certo que muitos assessores jurídicos não têm nem condições de ajudar o RH. São muitas demandas. Então, acaba que na onde a gente entra como consultoria, a gente entra ali, entra o assessor jurídico, fornece, ajudando o RH, a gente fornece pareceres opinativos e vai seguindo. O assessor jurídico, você concorda com o Rubens? Concorda com a equipe completa? Concordo. Não, então não aplicar. Não, não concordo. Então dá parecer ao contrário. Então, assim, o momento é de somarmos, é respeitar as hierarquias, mas se a gente não der as mãos, esquece. Está fadado ao erro. Está fadado ao erro. Né? Só vamos chegar lá se a gente chegar juntos. É amor mesmo pelo RH. Eu falo que quem gosta... Eu perguntei a uma colega esses dias para trás, falei, você gosta do RH? É amor ou ódio? Ela falou assim, é uma mistura de amor com ódio. Daí então eu falei, então tá bom, é uma mistura de amor com ódio, tá bom. O duro é quando você fala, eu odeio. Meu amigo, se você odeia, Aí a não pessoa fica está no aí. lugar errado. Não Não, fica não aí. dá certo. Você pode ser competente em outra coisa, mas se você odeia o setor de recursos humanos, você não vai conseguir. Não vai conseguir. Nós chegamos a um nível agora que a folha de pagamento já não é serviço mais para o chefe do RH. A confecção da folha de pagamento já é outra coisa. Eu falo que a confecção da folha de pagamento é uma consequência de coisa de estagiário. Agora, gestão de RH, eu conhecer as normas. Eu tenho que estar na ponta da cabeça. Não, isso aqui não pode, não. Nosso estatuto não permite. Não, isso aqui não pode porque a lei tal do INSS não aceita. Tem que buscar esse nível. Tem que buscar esse nível. Infelizmente, é isso. Né? Não tem conhecimento. Eu fico com dó porque, assim, o mais interessado deveria ser a prefeitura. Fala, não, deixa eu investir naquilo ali. Nós estamos vivendo um momento, Fernando, na gestão pública, não só de mudanças, mas também de desafios. Né? Eu trabalho em várias prefeituras e a gente tem batido muito na tecla que alguns cargos têm que se fazer concurso, não tem mais condições de alguns servidores ocupar algumas vagas que não pertencem a eles, vamos dizer assim. Só que quando chega na hora do concurso, a gente tem experimentado algumas prefeituras fazer concurso, o prefeito é obediente, o gestor é obediente, não, então vamos fazer. Só que quando chega no momento do concurso, vem o concurseiro. Ele ganha, mas ele não fica na gestão. E quando ele ganha e não fica na gestão, o gestor não tem como, a administração não tem como injetar no conhecimento, porque ele vai injetar no conhecimento, mas ele vai embora e vai ter que colocar em outro lugar. Então, assim, o gestor, ele hoje está com o desafio em mãos também. Eu acho que o chefe dos recursos humanos, cargo, comissão, que seja efetivo, o gestor vai ter que, olha, eu vou ter que dar condições para você ficar e vou ter que dar condições também para você conhecer. Então, é investir de fato. De fato. Eu vejo o chefe de recursos humanos, às vezes, ganhando um salário mínimo. Esse não vai ficar. É tamanha responsabilidade, é tamanha situação que ele não vai ficar. Então, eu acho que precisa também apertar o gestor no seguinte fato, não é falar, me dá meu dinheiro, eu quero, se você não me der, eu não vou ficar. Não, me dê conhecimento e me dê condições para eu bancar esse conhecimento. Há poucos dias atrás, tinha uma prefeitura com salário de R$ 8.000 procurando chefe de recursos humanos. Mas é o chefe, é o perfil. Então, entenda, você que está do lado de lá, usuário do sistema Sente, que está aí na folha de pagamento, observe o seu perfil. Não falta vaga para quem tem o perfil, né, que tem o conhecimento. Isso você pode ter certeza. Se o gestor não te valorizar, valoriza a si próprio. Esse é o melhor caminho. É a melhor forma, né? Não adianta um gestor, igual você falou aí, um salário mínimo, cara, para essa responsabilidade gigantesca que é gerir o recursos humanos, a pessoa, opa, achei um salário e meio ali no comércio local aqui, eu vou lá trabalhar. É melhor do que estar aqui. E eu não tenho essa responsabilidade. Perfeito. E é isso. E é o que está ocorrendo. Aqueles gestores que já sentiu isso, já estruturou. Foi lá, comprou equipamentos novos, colocou uma internet boa para não deixar atrasar esses dados, foi lá, deu condições, contratou pessoas para que esse instituto, para que esse recurso humanos possa ter uma estrutura melhor para atender o funcionário, mas também não atrasar documento. Foi lá, melhorou as condições também do chefe do recursos humanos. Uns criaram lei, mandaram para a Câmara, outros criaram secretarias, botou como secretário, outros
estão buscando outros meios, né? Não, ó, no próxima reforma que eu fizer administrativa. O fato é, eu falo que antes da gente brigar com o salário, a gente tem que brigar primeiro com o nosso conhecimento. Eu acho que tudo é uma consequência. A diferença é que no órgão público, Fernando, vem muito vagaroso, né? Se a gente for observar bem, nós tínhamos aí há 12 anos atrás, antes do piso dos professores, nós tínhamos professores em sala de aula que ganhavam um salário mínimo. Com o passar do tempo, hoje nós já temos um piso de R$ 3.800. Merecido? Não, merecia até mais. Né? Não está em discussão o que eu dou conta de pagar. E com o RH, a mesma coisa. Valorize seu passe. O passe seu é você que faz. É você que faz, é o seu conhecimento, é a sua dedicação. Eu tenho clientes aqui, eu posso citar, por exemplo, clientes incomuns que nós temos aqui, igual Trindade, né? Eu vejo toda a equipe ali, ela passa, se precisa, ela passa a noite fazendo uma folha de pagamento. Isso é dedicação. Porque ela ama, né? Ama o que está fazendo ali. Isso é amar o que está fazendo. Isso é dedicação. Agora, tem compensação. Hoje, eu não posso citar, mas às vezes você chega na prefeitura 10:55. Não, o chefe de recursos humanos já foi embora, que tinha que tratar umas galinhas lá na fazenda e só volta amanhã. Bom, e o RH? Não, o RH ficou fechado. Acho que eu sei qual que é essa, hein? Não fale. Então, assim, esse aí é o típico, assim, não estou falando que ele está errado, mas é o típico gestor tem que falar, não, mas peraí, nós precisamos dar uma injeçãozinha ali de ânimo. Ou o profissional melhora, opa, força, né? Deixa eu voltar ali, porque o conhecimento, ele é o maior valor que a gente tem, Fernando. É o maior valor. Eu tenho prefeituras que mantêm chefe de recursos humanos há 20 anos no cargo, ele não mal dá conta de mexer com o computador, mas pelo conhecimento que ele tem, na memória viva. Mas não deixou de colocar um ali moderno, que trabalha com o computador, que trabalha com o sistema, que não, essa lei está errada. Eu vi ali meu professor de direito falando que essa lei está errada. Então, assim, nós temos que unir o útil ao agradável. Eu passo, você passa, você do RH vai passar, vai vir outros também que vão ocupar nosso lugar. É tendência natural da vida. Agora, você não se injetar em você, no seu conhecimento, talvez seja Aí você está fadado ao fracasso ali, né? fadado ao fracasso. Eu falo tudo isso nas minhas palestras, é uma mistura de coach, com autoestima, com conhecimento, né? Por quê? Porque eu acho que quando o cara sai da palestra, ou a pessoa vem para minhas palestras, quando ele sai com a mentalidade diferente. E eu tenho que preparar ele, porque quando ele chega lá na prefeitura, eu tenho certeza que muita gente vai pegar um balde de água fria e vai jogar nele. Então, eu falo para ele, olha, você nunca conversa com o gestor sozinho. Aprenda a fazer reunião, reúne todas as pessoas interessadas, alguém vai te ouvir. Agora, se você conversa direto com o gestor pode falar, sabe que esse cara está criando uma situação aqui, vendendo dificuldade para gerar facilidade? Não. Tá certo que tem muitos gestores que, pelo contrário, não, tem que fazer, vamos fazer. A mentalidade dos gestores também mudaram, viu, Fernando? Nós estamos com a mentalidade de gestores, né, muito boa, muito boa. Nós estamos com a safra de gestores muito bons mesmo. Isso aí eu falo sem medo, sabe? Assim, são gestores que vêm para ser gestor mesmo. Não, política não está preocupado, não vamos fazer a coisa acontecer. Isso é bom, né? Isso é bom. E o E-Social, a matéria principal de pano de fundo que nós estamos falando, é isso. É mudança de rotina. Eu tirar aquilo que era mania e colocar a coisa para funcionar. Há poucos dias atrás eu postei no meu Instagram. Afinal, fala aí qual que é o seu Instagram para a galera seguir também. Vamos lá. Quem quiser seguir a gente no Instagram aí, é @rubensoficial. Né? E o da Comprev é Comprev Educacional. Tá? Comprev Tá os links aí na descrição também. Ótimo, coloca para nós aí que a gente fica feliz aí. E eu postei no meu Instagram para uns dias atrás o navio fazendo a linha do tempo, 2010 para 2022. E o navio estava rodando e começa a afundar. Era assim, continuou assim, e o barco vai afundando. Ou seja, tudo que era assim não pode continuar assim. Não é porque foi feito. Eu fico pasmo quando eu chego na prefeitura e falo assim, mas isso aqui está errado. Não, é porque eu peguei assim. Isso aí desde a época Foi feito sempre assim. Sempre foi assim. Eu brinquei há poucos dias atrás com um colega prefeito, ele foi chefe do Recursos Humanos, falei para ele, a hora extra está sendo calculada errado. Está sob 220 horas e era 200 horas.
Hoje ela é prefeito. Ele falou assim, rapaz, isso aí foi eu que alterei quando estava lá no chefe de recursos humanos, que eu tinha que fazer um cálculo, não deu certo, eu tinha colocado 220, esqueci de voltar. Ou seja, o chefe de recursos humanos atual continuou. Né? Então, assim, eu tenho que parar, pensar, falar assim, o que eu falo? Você tem que ter tempo de fechar a folha. Fechou a folha, fechou. Inclusive, vou pegar um gancho, Fernando, para te dizer isso. Uhum. Confira a folha de pagamento. Aquele município que está chegando folha de pagamento dia 29 para pagar ela dia 29 à tarde, esquece, isso não funciona. Você precisa ter um tempo. Fechou a folha dia 25? Sim. Eu preciso de 4 dias. Tranca a porta, tranca a janela, deixa os estagiários para emitir contra-cheque, margem consignada, que isso não é papel de chefe de RH, e vai conferir a folha, ticar, folha por folha. Se você parar para conferir uma folha corretinha no mês, a folha seguinte você só corrige aquilo que alterou. O grande problema é que o cara pega o errado e dá continuidade no errado. Né? Nós estamos aí, por exemplo, no tribunal, a partir agora do mês de agosto, vai ter que enviar os atos. Né? Lá, aquela fase que ficou faltando do Colare, os atos que originou a folha de pagamento. As Imagine concessões, bem. né? Oi? As concessões, né? Isso, os atos de concessões. Mas imagine bem, Fernando, um ato de concessão de quinquênio. O cara está lá, concede quinquênio ao servidor fulano de tal. Era 5, passou para 6. Mas o cara só tem 10 anos de casa. Ah, mas peraí, vamos parar para pensar a análise do tribunal? Eu, analista do tribunal, o cara foi admitido tem 10 anos, ele tem 6 quinquênios? Como é que se explica isso? Então, um ato que vai para o tribunal, ele tem que vir como se fosse um memorial. Entrou no dia tal, averbou de acordo com a lei tal, tantos quinquênios, veio não sei da onde, chegou em tal lugar. Ah, mas isso é difícil demais. Caramba, bem-vindo. Isso é RH. RH não é DP. DP é uma consequência do RH. Então, nós temos que começar a parar para pensar nessa questão. É o quê? É rito administrativo. Tudo que eu disse para você aqui, se eu mudar o rito administrativo, a consequência vai embora. Você pode ter certeza que nós vamos ter um RH melhor, uma administração pública muito melhor. Você tem alguma dica aí para o pessoal do RH, da prefeitura, da Câmara, da Previdência? Eu sinto que as Previdências está muito estagnada, pensando ainda que a fase 3 que vem aí, que é a folha de pagamento, né? Que é os eventos periódicos, ainda está pensando que tem que mandar os aposentados, os pensionistas, a partir de dia 22 de agosto. Olha, eu vou fazer um consolidado, Fernando, quanto para a Previdência, quanto também para as prefeituras. Para as previdências, envie imediatamente, é fase 2. Né? Aposentados e pensionistas é fase 2. A folha de pagamento deles é fase 3. Então, assim, envie esses dados o quanto antes. Né? Eu vou fazer um consolidado aqui para vocês do que vocês precisam observar. Então, esteja atentos à questão de CPFs dependentes, tá? Somente coloque na folha de pagamento para enviar para a social aqueles dependentes têm CPF. Não admita ninguém sem ter a consulta qualificação cadastral. Lembrando que os aposentados e pensionistas, por não ter PIS/PASEP, né, não precisa se preocupar tanto com essa questão. Ou você preenche o número do PIS/PASEP, tudo de fora a fora, para fazer a consulta cadastral dele, ou você verifica somente se está ativo o CPF dele. Outro ponto importante, exame médico admissional. Cuidado com essas datas de exame médico. Não em razão do E-Social, é em razão principalmente do tribunal. O cara está nomeado dia 1º, exame médico dia 20. Bom, como é que você trabalhou o cara sem saber se nomeou um cidadão, um servidor, sem saber se ele poderia mesmo trabalhar naquela função? Então, exame médico admissional. Interage com o departamento contábil, com o departamento financeiro, né, da prefeitura em relação aos prestadores de serviços. Os prestadores de serviços também vão apoio social, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, faça uma interação com ele. Outro ponto, essa é novidade em algumas prefeituras, LTCAT. Insalubridade, aposentadoria especial, somente com LTCAT. Mas faça o LTCAT com responsabilidade. Contrate um engenheiro de segurança do trabalho, faça o LTCAT, solicite a empresa de informática, no caso seu aqui, a Sente, para que ela elabore um banco de dados, teste, para você aplicar esse LTCAT para ver se a prefeitura dá conta de pagar a insalubridade, da forma que o LTCAT estudou. Lembrando que a aposentadoria especial, quanto para o regime próprio, quanto para o regime geral, tem um impacto financeiro. Então é por isso que é importante fazer esse estudo técnico, né? Aonde tem regime próprio, digo mais, tem que ter feito a reforma da Previdência por completo,
Caso do contrário, não vai conseguir dar aposentadoria especial para essas pessoas que aí estão. Diga de passagem, os agentes comunitários de saúde em endemias já têm direito à aposentadoria especial desde maio, desde a emenda constitucional 120. Então, assim, aquele que não fez o LTCAT, que não está providenciando com urgência o LTCAT, já está andando para trás, e aí está para trás mesmo. Então, tem que fazer esse LTCAT para ontem. Outro ponto muito importante, né? De que você fizer o LTCAT na folha teste, para ver se deu conta de se a prefeitura vai dar conta de pagar ou não, nunca faça reunião só você e o prefeito. Chama o contador, chama o assessor jurídico e fala: essa seria a folha se a gente aplicasse o nosso LTCAT. Não, nós não damos conta de pagar. Não cabe a mim, cabe a vocês. Se vocês vão alterar a lei, se você vai diminuir o valor da insalubridade, o que vocês vão mexer, cabe a vocês. Segregue responsabilidade, mas contribua para isso. Né? Outro ponto bastante importante: banir definitivamente folha complementar. O E-Social entende, pode ter várias folhas no mês, mas ele entende que uma folha só por mês. Bastante cuidado. Eu estou vendo, eu fiz uma reunião essa semana com os nossos clientes com Prev. Eu estou vendo, por exemplo, o pessoal pagar as diferenças salariais dos agentes comunitários de saúde em endemias, tudo junto num único evento. Não pode. Um pedaço é de maio, outro pedaço é de junho, outro é de julho. Tem que separar isso. Até mesmo porque, para aposentadoria especial, ele precisa desse documento. Né? Então, assim, eu preciso melhorar isso. Eu não posso descontar tudo em INSS só. Não, um pedacinho do INSS é de maio, outro pedacinho é de junho, outro pedacinho é de julho. Né? Então, assim, eu tenho que aprender a imaginar o seguinte: será que quando daqui 10 anos alguém pegar essa folha de pagamento aqui, ele vai compreender o que é essa diferença salarial? Então, eu tenho que parar para pensar nisso. Né? Outro ponto bastante importante: interaja com os gestores, interaja com a empresa de software. Eu falo que a empresa de software ela é uma luva que se encaixa na minha mão. Então, se tem um dedinho sobrando aqui, eu tenho que falar com a empresa de software. Olha, eu preciso você dar uma olhada nisso aqui para mim. Às vezes, aquilo que você vai resolver para você vai resolver o problema de meio mundo de pessoas. Então, assim, a empresa de software, ela é moldada. Ela tem o layout, mas ela molda. Né? Eu tive um problema recente aonde chegou o ponto de falar assim: olha, não lança atestado médico na folha de pagamento, não, só lança do 15º em dia. Porque tinha um problema no software. Eu falei: não pode. Se você tem um dia de atestado médico, tem que ir para fora. Isso é histórico do município. Aí vamos supor que ele pegou um dia aqui. Em 10 dias depois ele pegou 14 dias do mesmo CID. Opa, peraí, já mudou toda a história. Exatamente. Então, assim, eu tenho que parar, eu, chefe do Recursos Humanos, e às vezes pode até soar um pouco diferente, falar assim: ó, você não deve aceitar coisas prontas. Mas não é que eu quero que chegue aí nascente, mete a mão na parede e fala: ó, eu falei com o Rubens não pode aceitar coisas prontas. Não, não é isso. É que você tem que discutir. Olha, vamos fazer. Vou dar um exemplo, já vou te adiantar em primeira mão para vocês. Né? Nós pedimos uma mudança, vai estar saindo uma circular essa semana que vem, mudar o CBO de lugar. O cadastro brasileiro de ocupação não vai poder ser no cargo mais, tem que ser na ocupação. Então, assim, eu vou fazer uma circular, eu prometo entregar essa circular, inclusive para vocês da Sente, para vocês passar para os seus clientes. Esse é um presente que eu vou dar para vocês. E vou explicar o porquê. Porque tem muita gente com a chegada agora do LTCAT, de salubridade, que ele vai continuar naquele cargo, mas exercendo outra função. E aí o CBO tem que mudar devido à função. Vou dar um exemplo para você, Fernando. Vamos dizer que eu tenho uma enfermeira que trabalha lá aplicando injeção, ajuda o médico a operar e tal. Ela tem salubridade. Mas a secretária de saúde pega ela competentemente e coloca ela para informar informações do SUS, sistema. Bom, ela mudou de função, mas ela continua como enfermeira. Então, logo, o CBO dela vai ter que mudar, porque a função dela mudou, provavelmente ela não vai ter mais insalubridade. Então, se nós estamos experimentando uma mudança... Tanto é que no E-Social, você não leva o cargo, né? Você leva o CBO lá. Exatamente, você leva o CBO. Então, por isso que é tão importante as pessoas entenderem. Você não precisa receber isso pronto. Falar: não, olha, eu acho que isso aqui tem que ser desse jeito. A gente está vendo uma situação, por exemplo, que tem situações aí, é o caso das férias. Tem gente, nós temos 3 tipos de férias diferentes. Nós temos aquele que paga no mês de férias 1/3, nós temos aquele que paga 1/3 no mês anterior e só o salário no final do mês, nós temos aquele que paga o salário mais o salário do mês de férias tudo junto. Uai, nós temos que conversar a respeito disso. O sistema tem que ser moldado. O E-Social recebe todos eles, né? Mas nós temos que ser moldado. Outro ponto: faça uma boa seleção, uma boa conciliação das rubricas. Isso é importantíssimo. Bastante cuidado com as rubricas lá no E-Social, né?
Outro ponto importante, compensações. Tomem cuidado, as compensações em GFIPs, a partir de outubro não tem mais GFIP, e aí também não tem compensação dentro do E-Social. Esquece, acabou. Existe um sistema próprio para isso, que é chamado Perdecomp. Então, toma cuidado, vocês têm que estar evoluindo em relação a isso. Inclusive, Fernando, vamos dar um exemplo aqui, ó. Você tem um fundo municipal aí que tem somente duas pessoas. Por exemplo, o fundo do meio ambiente. Meio ambiente, que Prefeito- geralmente o meio meio ambiente é ambiente. desse jeito, né? Eu tenho um fundo meio ambiente que tem o secretário, a secretária, vamos colocar aquela secretária, que ganha seus R$ 5.000, e tem mais um chefe com ela lá. Quando eu gero a folha de pagamento ali, dá R$ 7.000, que por sinal o INSS dá R$ 800. Ok? Ok. Uhum. A secretária ganha o neném. O salário maternidade dela é 5.000. Bom, eu tenho uma guia de R$ 800 e eu tenho que compensar 5.000. Então, quer dizer, vai sobrar R$ 4.200. Na GFIP, eu posso pegar esses R$ 4.200 e usando ele mês que vem, mês que vem, mês que vem, mês que vem, até acabar o Até dinheiro, zerar o saldo. até zerar o saldo. Com a chegada do E-Social, com a chegada da DCTF Web, não existe isso mais. Eu só utilizo aquilo do mês. Aquilo que sobra, eu tenho que pedir a restituição na Receita Federal, desse sistema próprio. Então, assim, eu acho que o que eu estou dizendo aqui é talvez uma novidade para a maioria, né? Eu quero deixar bem claro que não é amedrontar, mas é dizer que isso é assim, né? E que você tem que buscar conhecimento para isso. Tem que buscar conhecimento, porque senão você vai continuar tentando fazer e não vai dar certo, né? Então, bastante cuidado com isso. E outro ponto, mais importante de todos, o ETCAT vai trazer a utilização de equipamento de proteção individual, que é os EPIs, né? Para ele chegar àquele ponto ali da insalubridade, ter os equipamentos de proteção individual. Você vai precisar, sim, do seu município, que tem um pouquinho mais de funcionários, de ter um técnico de segurança do trabalho, para te ajudar aí na sua folha de pagamento, ajudar na aplicação desses EPIs, né? E o mais importante, para terminar aqui, tenha tempo para você conferir a folha. Tenha tempo. Se você precisa ter uma rotina. Fecha a folha de 20 a 20, bacana. Mas deu dia 21 até o dia 25, qualquer coisa que entrar, eu não vou lançar na folha, eu só vou lançar na folha seguinte. Normatiza isso. Você sabe por quê? Que você resolve o problema do gestor que atrasou, mas cria um problema para você. Esse é o bem da realidade. Né? E vai indo, você não aguenta isso. Eu acabei de fechar a folha aqui, chegou lá um gestor, lá um secretário, ó, paga essa hora extra aí. Aí você vai ter que reabrir a folha, tudo, recalcular de novo. E como é que faz isso? Né? Às vezes você tá. Eu fico com dó. Eu tenho clientes aqui que às vezes a folha de pagamento está indo para o banco, eu estou esperando o prefeito mandar aqui. Quem é que vai ter hora extra? Como é que é? Você sabe quem vai ter. Mas quem vai ter hora extra é o outro documento. Não, chamado folha de ponto. Aí eu me calo, né? Mas quer dizer, temos que mudar essa rotina urgente. Não é só pelo RH, é pelo gestor. O gestor precisa dessa mudança. O gestor não entender que a insegurança jurídica dele está muito grande. O Fernando ficou eu diria que nunca teve tão fácil para o tribunal aplicar as regras. Porque eu produzo prova de tudo e entrego documentado para ele via Colari. Eu Eu faço já entrego declaração tudo, de né? tudo. Eu faço declaração de tudo, jogo no E-Social. Então ficou fácil para aplicar as regras. Aquele que. Nós só temos duas opções, para resumir. Ou você aplica pelo amor, ou você aplica pela dor. E pela dor não costuma ser muito bom. Não Por quê? costuma ser. Porque às vezes nem sempre você está aí para responder. E depois que acabar a tinta da caneta, meu irmão, é ruim. É ruim. É ruim para Não, todo mundo. não tem consultoria que dá conta de te ajudar, não tem ciente que dá conta de te ajudar, né? Porque se foi feito errado, não adianta. Eu resumo isso com um ditado popular muito antigo. Diz que pau que nasce torto não endireita nem morta. É igualzinho lenha de forquilha até depois de queimada, a cinza ainda é torta. Então, quer dizer, pau nasceu torto, vai queimar e vai virar torto. Então, tem que nascer certinho, ó, regular. É isso aí, Rubens. Obrigado aqui pela participação. Acho que já conseguiu esclarecer dúvida de muitos clientes nossos, clientes seu também, né? E quem se sentir à vontade, pode procurar o Rubens também. Ele está aí com a consultoria para ajudar todo mundo, tá? Tirar a dúvida, orientar, dar treinamentos. E o que mais você faz, Rubens? Pode sinta à vontade, vende seu peixe aí.
Olha, no último treinamento que eu falei, que eu fiz agora há poucos dias atrás, aqui em Goiânia, no Tocantins, eu falei com o RH, ele é padre, ele é vigário, ele é médico do trabalho, ele é uma série de coisas, é advogado, né? Eu, na realidade, o trabalho nosso aqui é a legalidade do município junto ao Fisco Federal e Recursos Humanos. Então, nós especializamos nessa área, né? E aquele que, às vezes, o município não tem condições de ter uma consultoria, a gente faz cursos, né? Então, eu já estou aí desde 2018 preparando os municípios para o E-Social. Eu estou terminando uma turma de E-Social a semana que vem aqui para Goiânia e vou deixar meu contato aqui. O telefone do nosso escritório é 62-3202-9109. Pode falar com a equipe aqui, alguém precisar de um curso, de uma capacitação, pode conversar aqui que a gente direto está tendo curso aí. E, Você de tem WhatsApp antemão, também, né, Rubens? WhatsApp também pelo celular Vou meu. deixar o QR Code aí, ó, para ir direto no WhatsApp aí do Rubens. Oh, Para ótimo, obrigado. vocês. E o meu pessoal é 982450550. E já quero adiantar para você aqui, em primeira mão, em setembro nós vamos fazer um grande evento aí, já estamos já na fase final de organização, uma maratona do E-Social. Vai ser uma maratona, vamos dizer assim, só com os crânios do Brasil. Vai ser uma maratona assim, só pancada mesmo. Não tem, é para aquele que já quer uma coisa mais avançada. Nós vamos estar trazendo um professor lá da Paraíba que criou a saúde e segurança do trabalhador para a gestão pública. Ele que foi o mentor da alíquota RAT, a alíquota FAP, então ele é um delegado aposentado da Receita Federal, estamos contratando ele para vir, e estamos trazendo também um outro professor do Paraná, certo? Que ajudou no desenvolvimento do layout. Então, assim, vai ser só pancada, vai ser mentoria. Do momento de chegar até a hora que ele sair, para sair com o olhinho já dentro todo rodando. Mas é bom, esse é o mais importante. Então, já deixando o convite para vocês, que mês de setembro, provavelmente, a gente só está esperando aqui um calendário da confirmação e a gente vai colocar esse evento para vocês aí. E vamos vocês dar safe, vamos dar um desconto especial para vocês aí participar com a gente. A hora que sair esse desconto, já divulga ele aí também no sistema, no banner do sistema e nas nossas redes sociais aí. Valeu, Obrigado, Rubens. Fernando. Eu quero agradecer a todos da Sente pelo carinho, pela disposição. Somos parceiros aí, trabalhar junto. Conte sempre comigo, Sente, Fernando, a equipe, né? Precisar de apoio, a gente está à disposição. Para mim foi uma satisfação imensa estar aqui hoje. Muito obrigado pelo carinho aí. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe nós nessa missão que a gente tem aí pela frente. Fiquem todos com Deus. Amém. Obrigado, Rubens. E a Sente está aqui à disposição para você quando você precisar. E para quem estiver ainda acompanhando a gente, inscreva-se aqui no nosso canal, dê o like, compartilhe isso também para os seus companheiros aí, com os seus colaboradores do lado de vocês, porque, igual o Rubens falou, RH é amor e se não conseguir trabalhar assim, compartilhando esse amor, a gente não consegue ir longe, né? E no mais, a gente vai disponibilizar para vocês aí, dessa semana ou semana que vem, um documentozinho, um e-bookzinho orientando essas diferenças que vêm do e-social para facilitar e compartilhar conhecimento. Obrigadão e até a próxima. Até a próxima. Que todos com Deus.